Bom, aquela pergunta que não quer calar. O que você faria com 51 milhões de reais? Né? Eu gostaria de perguntar aqui para todo mundo do estúdio, certo? Mas vou fazer a pergunta mesmo. É para o nosso companheiro, o Leão. Leão, o que fazer com 50 milhões de reais aí, Leão? Conta pra gente. Olha, Heródoto, é no mínimo revoltante. Para você ter uma ideia da quantidade de dinheiro apreendida, o valor encontrado em malas e caixas representa 25% do que a União desembolsou neste ano como subsídios e financiamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Os 51 milhões de reais também seriam suficientes para cobrir as despesas dos quase 700 mil estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado, considerado o mais caro da história. Com todo esse dinheiro, você, Heródoto, poderia comprar 7 apartamentos de luxo no bairro do Morumbi, em São Paulo. Já o governo teria recursos suficientes para pagar o Bolsa Família de 600 mil pessoas, levando em conta o benefício de menor valor. Com 51 milhões de reais, é possível colocar na garagem 15 Ferraris Spider modelo 2017, ou então pagar o salário de 22.200 professores da rede pública que recebem o piso de R$ 2.300. O dinheiro do GEDEL poderia se transformar também em 1.400 carros populares, ou, se você preferir, garantir o pagamento de 54 mil beneficiários do INSS, que ganham R$ 937 por mês. Para quem gosta de viajar, 51 milhões de reais é o valor necessário para pagar 1.600 passagens de primeira classe de São Paulo a Dubai, nos aviões da Emirates Airlines. Mas também daria para o governo garantir a manutenção pelo período de um mês de 170 mil tornozeleiras eletrônicas, inclusive a do GEDEL, que no momento ele não está usando, pois o equipamento está em falta na Bahia. E você, Heródoto, o que faria com estes 51 milhões de reais? Eu acho que eu queria pegar uma carona nesse avião da Emirates e me mandar lá para o Dubai de primeira classe. Deve ser um bruta de um voo. Tem aquele aviãozão grande e tal, aquele A380 chegando aqui em São Paulo. Deve ser uma boa. Seria o suficiente, Pedrão. O resto, sei não. Bom, outro assunto importante. A Procuradoria-Geral da República, cujo chefe é o doutor Janot, deve anular o acordo de delação premiada do empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS, e também de um cidadão que trabalha com ele, chamado Ricardo Saldi. Mas ainda não está claro se eles vão perder parte ou todos os benefícios, né, a partir do acordo. Agora, por que isso mudou? Por causa dessa conversinha que você vai ver aí agora. Nós não vamos ser presos. Ponto. Eu posso estar completamente enganado e eu acho que eles não estão fazendo isso orquestradamente. Agora, eu acho que eles estão fazendo isso achando que nós não estamos entendendo, mas eu estou entendendo. Para quem não está entendendo, tem pânico. Eu estou entendendo, não tem pânico não. Janot sabe tudo. A turma já falou pro Janot. Não é o Marcelo, nós falamos pro Anselmo, que o Anselmo falou pro Pelela, que falou pro não sei o que lá, que falou pro Janot, o Janot tá sabendo. Aí o Janot espertão. O que o Janot falou? Bota pra fuder. Põe pressão neles para eles entregar tudo. Mas não mexe com eles. Dá pânico neles. Mas não mexe com eles. Nós somos joia da coroa deles. O Marcelo já descobriu e já falou pro Janot. O Janot, nós temos o cara, nós temos o pessoal que vai dar todas as provas que nós precisamos. Ele já entendeu isso. É o seguinte, vamos conversando tudo, nós vamos tocar esse negócio. Nós vamos sair lá na frente, nós vamos sair amigo de todo mundo e nós não vamos ser presos. Eu queria estar em frente do Janot, falou, Janot, para, isso é coisa de menino, para. Uma operação idiota dessa, você bota 1.100 homens na rua, em troca de nada, achando que vai me amedrontar, achando que vai... Para. Ele não sabe com quem que ele está lidando. É que ele está achando que ele está lidando com um menino amarelo. Aí eu vou chegar lá e dizer assim, Janot, nessa escola sua, eu fui professor. Você está tendo aula? Eu fui professor, para. Aqui conosco, gentilmente, Procurador de Justiça, doutor Ricardo Prado Pires Campos, que está aqui conosco.
Ricardo, boa noite, obrigado pela gentileza, bem-vindo. Obrigado. Ricardo, o que será que aconteceu lá na Procuradoria-Geral? Será que eles foram enganados pelos irmãos Batista? Acredito que não. Não? Não, acredito que não. O que você tem é uma tática de quem está acostumado com o crime organizado. Eles procuram se infiltrar em todos os órgãos do governo. Então, quando eles perceberam que o Ministério Público caminhava para cima deles com a Operação Greenfield, eles procuraram se cercar de pessoas que soubessem o que estava acontecendo lá dentro. E aí eles usam, obviamente, dos meios que o crime organizado costuma usar, né? Então, o que você tem é uma tentativa deles de querer, vamos dizer assim, de querer controlar o processo, que, na verdade, não estava na mão deles. O que você percebe nitidamente pelas declarações, né, do ex-dono aí da JBS, é no sentido de que ele acha que controla tudo e que controla todo mundo, né? Você vê uma série de expressões dele, né? Quer dizer, você ainda é estudante, eu sou professor, entendeu? Né? Quer dizer, o comportamento de uma pessoa que, pela própria trajetória dele, né, acha que consegue controlar tudo e controlar todos, né? Ele está começando a perceber que as coisas não são bem assim, né? Então, acho que não... o que você tem, na verdade, com a delação premiada é o surgimento de um instituto muito importante, no sentido de que o crime organizado criou a lei do silêncio, né? Que as pessoas não podem falar, não podem contar aquilo que sabem. A delação premiada é exatamente a forma de você anular a lei do silêncio. E é exatamente a partir dela que nós estamos vendo tudo o que está aparecendo a partir daí. Agora, a impressão que eu tive também com essa confusão toda, especialmente com esses áudios, alguns deles nós mostramos aí, tem gente comemorando isso, achando que vai acabar a delação ou colaboração premiada. Vai ou não? Acredito que não. Não? Acredito que ela veio para ficar, é um instrumento extremamente importante. Nós só estamos sabendo de todos esses fatos que têm surgido na mídia nesses últimos 3 anos, desde quando começou a Lava Jato, a partir da delação premiada. O ganho que você teve em termos de informação, o ganho que você tem em termos de recuperação de dinheiro público. Nós tivemos uma pesquisa recente, publicada pelo Instituto Não Aceito Corrupção, de que, desde a criação da lei de improbidade, mais de 10 anos, tinha havido a recuperação de 3,2 bilhões de recursos que foram desviados dos cofres públicos e estavam retornando para o poder público. Isso em mais de 10 anos. A Lava Jato, em 3 anos, fez mais do que isso. Fez mais que isso, exatamente. E pelo ritmo que nós estamos vendo, pelas malas que estão sendo encontradas, entendeu? Isso vai crescer ainda mais, né? Porque você começou com a apuração nos municípios, que eram as entidades menores. Você agora conseguiu atingir uma empresa, na verdade, do governo federal. Nós não chegamos exatamente ainda ao orçamento da União, né? Nós estamos, na verdade, só na Petrobras e agora começando a caminhar, né, para outros órgãos públicos. Falta ainda fazer os governos do Estado. Então, você tem, na verdade, ainda muita coisa para apurar. Agora, como é que a gente pode entender quando o ministro do Supremo, o seu Gilmar Mendes, diz que o Procurador-Geral da República é irresponsável por ter aceito a delação dos irmãos Batista? Essas declarações, na verdade, não contribuem para o processo democrático. O que a gente tem que fazer, na verdade, é uma apuração séria das coisas. Você tem a possibilidade de você rever o acordo. Se o acordo for anulado, as provas valem. Está previsto expressamente na lei. As provas já foram apuradas, vale contra o presidente Temer? Vale contra o presidente Temer. Vale contra qualquer um que está lá. A única restrição que há no caso de coisa, as provas não valem contra o delator. Tá? E isso em razão de um princípio constitucional, que era a história de você não se autoincriminar. Então, apenas em relação a quem entregou as provas é que elas não podem ser usadas. Com relação a todos os outros que foram delatados, elas podem ser usadas sim, elas são válidas, mesmo na anulação do acordo. Agora, na sua avaliação, há forças que se aproveitam nesse momento
para tentar bater no Ministério Público, para dizer que o Ministério Público excede as suas funções, que o Ministério Público não apura corretamente. Há esse clima também no país ou estou exagerando? Claro que há, claro que há. Isso é uma forma antiga já de defesa, que nós vimos inúmeras vezes, que é uma tentativa de você desacreditar o acusador. Então, nós sofremos isso constantemente nos processos em que a gente atua. Nós vimos aqui até as questões que foram levantadas agora, seja com relação à lei de crime de abuso de autoridade, seja as notícias que têm sido dadas sobre os salários de juízes e promotores. Tudo isso é uma campanha para desacreditar o Ministério Público, para desacreditar o Judiciário. É óbvio que nenhuma instituição é perfeita, ela é composta de pessoas. Pessoas são sujeitas a erro, algumas erram porque não sabem fazer, outras erram porque estão mal intencionadas. O que nós precisamos é separar as coisas. Nós precisamos ir a fundo nas informações, né? Sair da superfície, porque você tem informações, por exemplo, da JBS lá, de que havia 280 deputados, e há um caso, por exemplo, eu não me recordo o nome, em que havia lançamento de 200 e poucos reais. Então, quer dizer, na verdade, aquilo não é um caso de corrupção. Deve ter sido, imagino eu, algum encontro, algum almoço que foi feito, etc., que foi pago e que foi contabilizado. Tá? Então, quer dizer, as informações, nós estamos recebendo uma quantidade muito grande que ainda não deu tempo, na verdade, de você fazer a apuração correta de tudo isso. Tá? Mas o que nós vimos realmente é algo para a história do país absolutamente inédito, né? Inédito e se deve à delação à colaboração premiada. Gentilmente aqui o Procurador de Justiça de São Paulo, doutor Ricardo Prado Pires de Campos. Ricardo, outra pergunta que eu queria fazer diretamente. Você se lembra quando o Dallagnol, seu colega federal, fez aquele PowerPoint que criou aquela bruta confusão? É ou não é? Uhum. Sim. Depois de tudo que eu vi hoje, eu fico pensando, será que aquele PowerPoint estava certo? Tinha bem mais coisa do que o PowerPoint tinha colocado, né? Mas você lembra, tinha bem mais, né? Disseram que havia um exagero e, na verdade, nós estamos vendo que a situação ainda é mais grave. Tem que colocar mais coisa naquele PowerPoint do que ele tinha. Tinha que colocar mais coisa. Olha ele aí, ó. Exatamente. Olha aí, ó. Poder de decisão, mensalão. Não, olha aí, ó. E dando como chefe vamos dizer, de tudo, o ex-presidente Lula. A crítica é muito ilustrativa, porque ela demonstra exatamente a forma que você tem de tentarem combater as acusações quando as pessoas não têm mérito. Elas começam a pegar em situações circunstanciais para tentar quebrar a acusação. Ricardo, obrigado por ter vindo, viu? Obrigado pela gentileza. Obrigado. Até logo.